Em primeiro lugar, uma mensagem também para as pessoas que nos veem e nos ouvem. Isto é uma situação muito complicada, essa situação de confinamento e esta pandemia que estamos a enfrentar mudou completamente os costumes das pessoas, o modo de ver, o modo de estar mudou completamente e também uma palavra de alento e de força e também de solidariedade para as entidades que têm feito e têm trabalhado na linha da frente para dar resposta a isso. Em relação à Assembleia, propriamente dita, até não foi uma Assembleia muito prolongada em comparação com outras que a gente já teve neste órgão, mas foi uma Assembleia rica em acontecimentos que são menos benéficos para a nossa democracia local. Mas queria destacar em primeiro lugar a nossa recomendação, que visa a aquisição de material informático, ou seja, dos computadores e da internet para os alunos que carecem realmente dessas valências, porque o ensino à distância tornou-se uma realidade nos últimos meses, mas também não está colocado de fora de hipótese que poderá ser uma realidade no próximo ano letivo. Ou seja, não há garantias absolutas de que no próximo ano letivo vamos ter um ensino pleno presencial. E esta recomendação é no sentido que tem feito muitas outras câmaras no país, e o Sr. Presidente defendeu-se dizendo que não é uma competência, apesar das leis gerais, mas também é outra interpretação, porque as leis gerais têm outra adaptação para a região, mas acredito que a Câmara pode ter essa competência e tudo o que puder fazer para melhorar a qualidade e a justiça e a igualdade ao acesso à educação e ao ensino deve ser feita, e por isso é que a nossa recomendação foi apresentada nesse sentido. Foi aprovada, mais uma vez, com o voto único a favor da CDU, com a abstenção dos restantes grupos municipais. Não tira nenhum mérito e nenhuma força à recomendação, foi aprovada, esperemos que o Executivo a executa. E, como disse na Assembleia, nós nunca criticámos a maneira como a Câmara Municipal executa as recomendações. Acreditamos sim que o que importa é os princípios que elas são fundamentadas e que são apresentadas. Mas isso foi a parte período antes da ordem do dia também. Também gostava de destacar um novo atrito criado mais uma vez pelo Sr. Presidente da Assembleia, que acha que o deputado da CDU fala muito, também o Sr. Presidente de Junta de Freguesia das Manadas também parece que fala muito, e parece que somos os únicos elementos nesta Assembleia que falamos demasiado e que temos que ter a voz cortada e que é-nos pedido para sermos mais breves. Isso não é verdade, quem assistir e quem ouvir a Assembleia, não somos os que falamos mais, e repito que somos os membros da Assembleia, isto é uma Assembleia Municipal, enquanto os outros órgãos, o Executivo é um órgão consultivo e esse sim ocupa a maior parte do tempo de antena, digamos assim. Mas o Sr. Presidente da Assembleia fez questão de dizer que era uma falta de respeito, recuando à última Assembleia e àquilo que tinha acontecido da minha parte. Volto a repetir, e como ele frisou, não havia limite de tempo de intervenção. Foi uma pergunta que me surgiu depois de uma explicação do Sr. Presidente do Executivo, e faria outra vez essa pergunta. Mas falta de respeito, na minha opinião, é um Sr. Presidente da Assembleia querer vir para uma Assembleia impedir ou entravar ou reverter um processo que foi aprovado por unanimidade nesta Assembleia, que é a questão da proposta de alteração ao regimento. O Sr. Presidente também disse que qualquer membro da Assembleia podia propor a alteração ao regimento. No meu entender e na leitura que eu faço do regimento, o último ponto é bem claro em relação a esse respeito. Só 20% da Assembleia, ou seja, dos membros da Assembleia ou um grupo municipal é que podem fazer a proposta de alteração, e foi por isso que o PS chegou à frente. Foi só, única e exclusivamente por essa razão, porque senão a CDU obviamente tinha feito essa proposta. E mais uma vez a questão da Comissão Permanente, também ouvi uma dica muito subtil que um partido não tinha estado presente na última Comissão Permanente. Obviamente que todos os membros eleitos aqui têm a sua vida pessoal, académica, profissional, etc. E foi esse o caso, por isso é que não marquei presença na Comissão Permanente, mas a Comissão Permanente também não se pode sobrepor àquilo que é decidido nesta Assembleia. E é esse balanço que eu faço, quer dizer, tem que haver respeito pelos membros da Assembleia, e acho que tem faltado, e isso também faz parte da boa condução dos trabalhos na Assembleia. Acho que não tem sido correto, acho que tem usado dois pesos para duas medidas. E quando assim quando parece que não tem competência, e muitas vezes até o próprio Presidente do Executivo é que tem que chamar a atenção de alguns términos da ordem dos trabalhos, porque ele efetivamente não os cumpre. E quando assim parece que não há capacidade total para ocupar esse cargo, mas isso não me compete sozinho fazer essa avaliação. Na minha opinião, acho que teve mal.
mas é pura e simplesmente na minha opinião. A minha opinião é de total concordância. Todas as medidas que foram apresentadas são de facto importantes e devem ser, algumas delas devem ser até prolongadas e devem ser reforçadas, portanto eu não tenho nada a dizer contra as medidas. Podemos ir mais além, como foi esta a nossa recomendação hoje, e portanto não tenho nada a dizer. Acho que está-se a cumprir aquilo que é de facto importante fazer para evitar problemas futuros, e quando as coisas estão a ser bem feitas, a gente também temos que reconhecer e reconhecer esse papel, mas quando as coisas são mal feitas e quando as coisas são mal conduzidas e quando não estão a ser democratas como se assumem que são, ainda hoje ouvi dizer um Presidente da Câmara que diz que tem um compromisso realmente com as juntas que são da sua cor política e só faz crer e assume-se como democrata, mas isso só revela a pouca democracia que existe em relação a outras juntas de freguesia. É o que parece, é o que transparece. Até pode não ser o que efetivamente acontece, mas é o que transparece.